Danilo, como acreditar na isonomia do STJD quando quem vota é abertamente torcedor do clube que está sendo julgado? Essa é uma excelente questão, um grande debate. Eu queria primeiro lembrar para vocês, o Bruno Henrique poderia ser punido a 12 jogos, a dias e tal, tinham várias possibilidades de punição. O STJD entendeu que, por maioria, né, por 5-3, o presidente estava votando agora quando a gente entrou aqui para fazer o programa com vocês, mas 5-3 já forma a maioria, para que o Bruno Henrique tomasse apenas eu digo porque, né, podia ser suspenso por 12 jogos, 270, 100 mil reais. Foi essa a punição e é apenas para um time que fatura 1 bilhão e pouco por ano, 100 mil reais é troco. Então, a gente pode usar essa expressão apenas. E aí essa pergunta, Marcel, do Gabriel é boa, por quê? Pô, o cara é torcedor. Eu também sou torcedor, o Marcel é torcedor. Todo mundo que se envolve com futebol normalmente torce de alguma maneira. O que a gente espera é que a pessoa seja técnica o suficiente para tomar as decisões independentemente do que diz o coração. Isso serve para mim quando eu vou escrever, quando eu dou opinião, para o Marcel quando for escrever e dar opinião, e para os advogados que estavam ali no STJD. E, veja bem, não estou dizendo que quem votou contra, votou porque é flamenguista, embora tenha uma polêmica grande que já já eu vou mostrar para vocês. Não é isso que eu estou dizendo, é apenas que isso que a gente espera. Então, o time do cara, eu acho que a gente tem que tentar deixar de lado. O que você acha, Marcel? É por aí? Vai dando a sua opinião. Eu vou dando uma olhada também aqui no pessoal no chat, porque eu já vi que tem dezenas de fãs seus aqui. Eu vou colocando na tela seus fãs enquanto você vai falando. Fãs nossos, né, Danilo? A gente tem muitos amigos em comuns, então eu tenho certeza que muitos deles estão aí. Cara, é isso que você falou. Acho que assim, quando a gente. Bom, todo mundo ali tem um time, todo mundo que está julgando ali tem um time. Provavelmente tem flamenguista, tem vascaíno, tem palmeirense, talvez, enfim. A gente tem que acreditar na justiça, a gente tem que acreditar na isonomia da justiça nesse caso. É complicado? Sim. Mas vão resgatar fotos de quando o cara foi para o estádio com a camisa do Flamengo, assim como já resgataram tempos atrás foto de uma mulher que também estava julgando com a camisa do Palmeiras. Eu acho que isso a gente tem que deixar um pouquinho de lado. Queria falar um pouquinho sobre o que você falou dos 100 mil reais serem pouco, ser uma punição branda, né? E para mim é extremamente branda. A gente pode até falar que ele nem foi punido. Isso a gente tem que tratar como as coisas são. Mais do que o dinheiro ser pouco para o Flamengo, imaginando que a punição seja de fato, que vá cair de fato no bolso do Bruno Henrique, a gente tem que perceber o quanto isso pouco significa ao Bruno Henrique. Eu não sou a favor da gente ficar falando de salário e tudo mais, mas eu acho que nesse caso se faz é necessário, ou nem necessário, mas se faz interessante a gente colocar na ótica do que isso significa para o Bruno Henrique. Quando ele renovou o contrato com o Flamengo no começo de 2023, 24, aliás, inclusive quando tinha o interesse do Palmeiras, ele renovou, tem uma matéria do GE falando disso, por 70 milhões pelos próximos 3 anos. Isso dá algo próximo de 2 milhões por ano. O cara ganha 2 milhões de reais por ano. Ele teve uma multa de 100 mil reais para pagar. Isso é 5% do salário do cara. Imagina você, Danilo, que ganha aí os seus 100 mil reais, você tendo que desembolsar apenas 5 mil reais. Isso vai fazer alguma diferença na sua vida, Danilo? É muito pouco, cara, muito pouco. Tinha que ter uma punição mais severa. A gente entende o lance de encaixar em algum artigo que seja específico, mas nesse caso, a justiça não foi feita. Então, é isso. A gente começa por aí, a gente ainda vai debater muito sobre esse assunto, mas, a princípio, o começo de tudo isso é só para informar que, para mim, o que aconteceu hoje foi uma absolvição. Pois é, a gente tem bastante flamenguista aqui, e eu sempre falo para todo mundo, todos os flamenguistas que estiverem aqui, a gente já tá com mais de 1.000 pessoas na live, mais de 1.100 pessoas na live, 500 e poucos likes, bastante flamenguistas, e eu sempre falo aqui, quem já tá aqui acompanhando nos últimos dias, não tem problema nenhum que a gente tenha flamenguistas, corintianos, são paulinos, torcedores de outras equipes, são todos super bem-vindos, e eu gosto muito do debate educado, do debate cordial, porque eu acho que faz parte a gente debater. O Marcel deu opinião, vocês podem não concordar, eu vou falar minha opinião já já. Vamos mandando mensagem, vamos trocando ideia aqui, mas de uma maneira civilizada, sem xingar, sem spamar o chat,
Porque depois eu não quero ter que ficar tirando gente do chat aqui, banindo gente do chat, apagando mensagem. Então vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Pode aí, se vocês quiserem comemorar, os flamenguistas quiserem comemorar, comemorem à vontade, podem mandar mensagem, mas vamos discordar numa boa. E a minha opinião em relação a isso, né? Até ontem eu estava assistindo bastante outros colegas, programas e por aí, e tem muita gente que falou, né, que o CBJD não previa uma punição para o caso do Bruno Henrique, porque, diferentemente do caso lá das apostas da penalidade máxima, quando os caras receberam dinheiro para favorecer apostadores, o Bruno Henrique, ele, na verdade, compartilhou a informação privilegiada. E que o 243, que é o artigo que ele foi julgado, não previa uma punição para isso. Então ele não poderia ser punido. E que o CBJD simplesmente não tinha algo para julgar. Então que, por uma falha do CBJD, por ele estar desatualizado, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não teria como enquadrar o Bruno Henrique. E tecnicamente, beleza, esse é um argumento. A defesa do Flamengo vai falar isso, a defesa, a procuradoria do STJD pode não concordar e por aí vai, os outros clubes podem não concordar. Esse é um debate. Só que hoje eu li um texto do nosso amigo Andrei Kampf, que além de jornalista é também formado em direito. Ele explicou que para casos omissos no CBJD, o STJD poderia recorrer a instâncias superiores, nacionais ou internacionais. E a FIFA é bem clara em relação a isso, a manipulação de resultado, recebendo ou não dinheiro. Então, o argumento de que o CBJD não pode tipificar esse tipo de coisa que o Bruno Henrique fez, para mim, não procede com base nessa explicação técnica do Andrei Kampf. Não é opinião. O Andrei Kampf deu uma explicação técnica e eu concordo com essa explicação técnica. E dentro disso, e aí é o trabalho do advogado, acha brecha para lá, acha brecha para cá, fato é que ficou 5-3. A minha maior preocupação em relação a isso é a mensagem que a gente passa para o futebol brasileiro. Significa, então, que todo mundo que daqui para frente, aliás, um dos auditores, o Bulos, de sobrenome Bulos, ele falou sobre isso durante a transmissão do julgamento. Significa que daqui para frente, todo jogador que compartilhar informação privilegiada, basta o clube, que for o dono do direito do jogador, ir ao tribunal e falar, olha, eu orientei que ele tomasse o amarelo. E o jogador que vai tomar o amarelo, agora ele sabe que a punição máxima, porque é um precedente aberto, é de 100 mil. Enquanto o CBJD não for renovado, todos os atletas que compartilharem informação privilegiada com qualquer pessoa, ele vai tomar no máximo uma multa de 100 mil reais. E no meio das ondas das bets que a gente vive atualmente, isso é um precedente muito perigoso, né, Marcel? É um precedente horrível, cara. É horrível, porque agora tem um caso gigante que foi julgado e a punição foi essa, então acabou. É assim que a gente vai olhar para casos que sejam parecidos com isso. O Bruno Henrique não foi favorecido. É óbvio, que nem eu falei aqui, o salário dele é astronômico. Quem é que vai conseguir corromper o Bruno Henrique para poder ter uma vantagem nas casas de aposta? Quem foi corrompido foi o irmão dele. Pelo menos é o que mostram as mensagens, né? Inclusive, Danilo, tem uma matéria excelente que foi, acho que, divulgada em abril desse ano pelo Fantástico que você adora. Ela é uma matéria extremamente completa, mostrando tudo o que aconteceu. E mostra a troca de mensagens do Bruno Henrique com o irmão dele, mostra a troca de mensagens do irmão dele com os pais, mostra como o Bruno Henrique levou isso para um grupo de pessoas, são 10 pessoas que estão indiciadas na justiça comum, uma delas é a namorada dele, ou esposa, outros são amigos, familiares. Essas pessoas se fizeram valer de uma informação privilegiada que o Bruno Henrique passou, e que o Bruno Henrique sabia sim, nas trocas de mensagem, isso fica claro, ele sabia que o que o irmão dele iria fazer com essa informação, porque o irmão dele fala, bom, que agora eu consigo fazer alguma coisa com o meu investimento. Enfim, o pai dele pergunta sobre o dinheiro que ele teria ganhado com a aposta. Então, assim, ali está muito completo tudo o que aconteceu, e não foi o Bruno Henrique que levou uma grana em cima disso, mas ele passou essa informação para frente. E aí, esse lance do precedente que você falou, bom, o Flamengo tomou para si a culpa, né? Diz que, Bruno Henrique tomou o cartão amarelo, mas fui eu que pedi para ele tomar o cartão amarelo, porque no jogo seguinte ao do Santos tinha um jogo contra o Fortaleza, e depois o Flamengo iria enfrentar o Palmeiras, que acabou sendo campeão naquele ano, né? E o Palmeiras vinha brigando, então queriam que o Bruno Henrique estivesse apto a jogar contra o Palmeiras. Só que o Bruno Henrique,
se você for ver o lance, o Bruno Henrique ele toma um cartão amarelo, depois ele continua reclamando, parte para cima do árbitro, ele dá meio que uma peitada no árbitro e toma o vermelho direto. Então o Bruno Henrique não jogou contra o Fortaleza e também não jogou contra o Palmeiras. Na ficha técnica, depois se você vai ver do jogo do Palmeiras, o Bruno Henrique não está no banco nem entre os titulares. Então, assim, se foi armado, e o Flamengo disse que foi armado, né? Que foi pedido, na verdade, pelo Flamengo para tomar esse cartão amarelo, o Bruno Henrique ele errou completamente o script, né? Porque ele continuou e ainda foi suspenso nos 2 próximos jogos. Então, assim, quando você fala de o clube não foi lesado, nesse caso acabou sendo lesado por uma falta de inteligência do Bruno Henrique ali, que acabou levando o cartão vermelho. E se você for continuar nessa de que, então, o clube assume a responsabilidade pelo ato do jogador, e aí não tipifica o jogador em um artigo para que a pena dele seja menor, se isso acontece com outro jogador importante de algum clube, vamos colocar, o Vitor Roque fez a mesma coisa. Tomou um cartão amarelo, mas antes avisou o tio, a tia, o irmão, o papagaio, quem quer que seja. Aí o Palmeiras entende que o Vitor Roque é um jogador importantíssimo para ele e que ele vai tomar uma punição de muitos jogos se isso for ao STJD. Então o Palmeiras vira e fala assim, não, peraí, fui eu que mandei o Vitor Roque tomar o cartão amarelo. Que provas que o Flamengo tinha? Tinha alguma troca de mensagem? Isso não foi apresentado, ali ficou mais na voz do Flamengo dizendo que ele assume que foi ele que pediu para o Bruno Henrique tomar o cartão amarelo, então ele não foi lesado. Então, assim, é um precedente perigosíssimo, acho que é um julgamento que é um marco no STJD. Alguns promotores ali que estavam julgando até falaram que, a partir disso, realmente precisa se rever algumas normas, alguns artigos, precisa ter alguns outros tipos de leis para enquadrar esse tipo de situação, e acho que é isso que deve acontecer daqui para frente. Infelizmente, o caso do Bruno Henrique está julgado e ele foi praticamente absolvido. Pois é, eu vi aqui uma mensagem aqui do Hell, que falando assim, pô, você viu 6 versões e só o Andrei Kampf tá certo? Não, eu vi várias versões, eu concordo com a versão do Andrei Kampf e com a versão dos outros 3 auditores que também entendem que mesmo com todas as diferenças, eles poderiam ser, o Bruno Henrique poderia ser enquadrado. Eu acho essa punição um absurdo e perigosíssima para o futebol brasileiro, para o precedente que a gente vai abrir. Amanhã ou depois, se um jogador mostrar que avisou o familiar que estava pendurado e que vai tomar amarelo e o familiar coloca dinheiro, a casa de aposta percebe que aquele volume de aposta é estranho, avisa todo mundo, o STJD não vai poder fazer nada. O que a gente tem que destacar, e em uma outra mensagem que eu vi aqui também, e eu peço perdão porque são tantas mensagens aqui que eu perdi o nome da pessoa que mandou, mas mandou, não podemos esquecer que ele ainda vai ser julgado na Justiça Comum. Sim, o caso ainda vai para a Justiça Comum. E aí imagina você, a Justiça Comum, condenar o cara e a Justiça Desportiva falar, putz, não. E aí tem mais outras comparações, a mensagem que você passa para as pessoas. Então assim, o Dudu foi punido lá porque xingou a Leila por 6 jogos. O cara avisou o familiar que ia tomar o amarelo, o familiar ganhou dinheiro às custas disso e o cara tomou uma multa de 100 mil, sendo que o familiar poderia ter ganhado muito mais. Nesse caso não foi, a aposta não foi tão alta, mas poderia ter sido. A partir de amanhã, o jogador que olhar e falar, eu vou fazer uma aposta, vou pagar a multa de 100 mil e ainda posso sair no lucro, é esse o recado que o STJD passa ao dar a multa de 100 mil. Ainda mais porque o argumento do artigo não enquadrar não procede de acordo com o que mostrou o Andrei Kampf, que é especialista no caso. E só para complementar, então, Danilo, eu acho um absurdo. Só para complementar, o Bruno Henrique segue como réu na justiça, está em curso esse processo. Alguma coisa como fraudar competição ou evento esportivo, e a pena para isso é de 2 a 6 anos de prisão. Então ainda está em curso isso, a gente ainda não sabe como vai terminar, né, como eles vão julgar isso, mas está em curso. Pode ser que o Bruno Henrique pague apenas 100 mil reais no STJD e seja condenado na Justiça Comum. Né?